Graça e paz a todos vós. Sempre uma alegria, um privilégio estar aqui com os irmãos, juntos todos os domingos para aprendermos mais acerca da palavra do nosso Deus. O povo do Senhor se reúne com esse fim, ouvir a voz de Deus, aprender mais acerca da vontade do Senhor. E relembrando os irmãos, estamos na exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E hoje vamos meditar no capítulo 3, dos versos 1 a 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 11. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Deixe a tua Bíblia aberta para que os versículos sejam verificados no momento da pregação. E, se possível, faça anotações. Guarde o que está sendo dito aqui, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez, clamar ao Senhor a orientação e a direção no momento da exposição da palavra. Ó soberano Senhor, como é bom nós cultuarmos a Ti, louvarmos ao Senhor. E neste momento, ó Deus, nós iremos ouvir uma porção da Tua palavra. E suplicamos mais uma vez que o Teu Santo Espírito possa nos direcionar, possa nos ensinar, possa nos conduzir ao conhecimento fidedigno da Tua palavra. E que este conhecimento de fato gere em nós a convicção que não precisamos de mais nada a não ser Cristo Jesus. E que para obtermos a salvação não é necessário implementarmos alguma coisa além de Jesus, porque Cristo para nós é suficiente. A justificação de Cristo em nós é suficiente. Infelizmente, muitos, ó Deus, que se dizem cristãos, têm falhado nesta área, mas ajuda-nos como igreja a ter a centralidade na suficiência de Cristo Jesus. Assim nós oramos, confiados no Teu poder, em nome do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, talvez algum de vocês aqui já pode ter passado pela infeliz situação de ser barrado em algum estabelecimento com uma nota de dinheiro falsa. Antes, quando o dinheiro de papel era mais recorrente, era comum entre pagamentos e trocos você pegar uma nota falsa sem saber. Mas aqueles estabelecimentos onde os donos eram mais espertos, tinham aquelas canetas ou outras formas de averiguar se a nota de fato era verdadeira. E às vezes você fazia uma compra, às vezes você colocava no carrinho que você queria, e quando ia passar, você era barrado. E você ouvia, esse dinheiro não é verdadeiro, esse dinheiro não é suficiente.
E tudo aquilo que você queria obter, tudo aquilo que você achava que poderia obter, na verdade, você não conseguia obter de jeito nenhum, porque o que você estava apresentando não era suficiente. E é justamente isso, queridos, que acontecerá também, usando isso como ilustração, com aqueles que não confiam nos méritos de Cristo Jesus, ou seja, no valor real de Cristo Jesus, e querem conquistar a salvação pelos méritos próprios, pautados assim em uma falsa religiosidade que conduz a uma falsa justificação diante de Deus. E pasmem, é justamente sobre isso que Paulo está alertando os irmãos em Filipos nos versos que nós acabamos de ler. Vale lembrar que nos últimos 2 sermões, vimos que Paulo ensina aos filipenses que eles deveriam, assim como Cristo, ter uma atitude de obediência contente, servindo sem murmuração, de modo a contribuir com o progresso do evangelho aonde eles estavam, na cidade deles. E que era possível, sim, servir ao próximo de maneira altruísta e também sacrificial, a exemplo de Timóteo e Epafrodito, os quais, mesmo sendo homens comuns, refletiam esses atributos encontrados em Jesus, puramente pela graça. Agora, no capítulo 3, dos versos 1 a 11, Paulo adverte esses irmãos sobre os falsos ensinamentos que desprezavam a suficiência de Cristo Jesus e acentuavam a necessidade de práticas legalistas para se alcançar méritos diante de Deus. E meus irmãos, esta é uma mensagem muito importante também para nós, que vivemos no século 21, pois nós somos constantemente tentados a apelar para o legalismo, a apelar para práticas religiosas ou práticas egoístas, a fim de querer usar isso como álibi para dizer que podemos, através desses meios, alcançar a salvação também. E sendo assim, fica claro então para nós esse alerta do apóstolo Paulo, que é também o tema da mensagem dessa noite. Qual é? Confie apenas nos méritos de Cristo. Confie apenas nos méritos de Cristo. E nós vamos ver que essa confiança, quando ela é adquirida, tem 2 efeitos na nossa vida. Quais são eles? Primeiro, nos alerta contra a falsa justificação proveniente da carne. E segundo, nos traz regozijo na verdadeira justificação em Deus. Em primeiro lugar, essa confiança nos alerta contra a falsa justificação. O verso de número 1 começa com o imperativo do apóstolo Paulo. No mais, alegrai-vos no Senhor, ou no Senhor Jesus Cristo. Vale ressaltar que a alegria cristã aqui não é a ausência de problemas, ou apenas quando existem circunstâncias favoráveis. A alegria cristã é tudo que está centrada na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, no amor de Cristo, na nossa união com Cristo Jesus. A ordem para se alegrar já tinha vindo 2 vezes por meio do apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, 18, e no capítulo 2, dos versos 17 e 18. E ambas as vezes era em resposta ao avanço do evangelho em meio a oposições e dificuldades que os irmãos enfrentavam. Parece que Paulo aqui então está fazendo a mesma coisa. E veja, não há desconexão entre o versículo 1 e o versículo 2. Porque se você olhar aí na tua Bíblia, parece que Paulo muda bruscamente de motivos, muda bruscamente de assunto, e não é isso que está acontecendo. Ele vai usar aqui a alegria como base para essa orientação que ele vai dar a partir do verso de número 2. E Paulo vai dizer que, na verdade, os cristãos deveriam se alegrar em Cristo, porque isso os levaria à firmeza na hora de negar a falsa justiça ou justificação que alguns estavam tentando disseminar no meio deles. Paulo vai adverti-los dos versos 2 a 3 sobre esses falsos ensinamentos que provavelmente ele já tinha alertado os irmãos. Olhe novamente aí o verso de número 1. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva a mesma coisa. Então é bem provável que Paulo já tinha alertado os irmãos, mas ele vai aqui escrever mais uma vez. No verso 2, ele chama a atenção desses irmãos por meio de 3 imperativos e acentuando 3 características marcantes desses falsos mestres. Ele diz o seguinte: acautelai-vos dos cães. Ou seja, prestem atenção, vejam
os cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem eram esses falsos mestres? A quem Paulo está se referindo aqui? Provavelmente aos judaizantes. E quem eram esses? Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram um grupo de judeus que afirmavam que os que criam em Cristo deveriam também completar a salvação deles, voltando às antigas práticas judaicas da circuncisão, seguindo os antigos ritos, participando das antigas festas, quanto à comida, quanto à bebida e outras coisas que existiam na religião judaica. Eles afirmavam isso. Inclusive lá em Atos capítulo 15, nós vamos ver que antes do concílio de Jerusalém, entre os apóstolos, eles estavam pregando essa mesma mensagem. E Paulo, na carta aos Gálatas, ele adverte os irmãos daquele lugar novamente sobre esses judaizantes. Para eles, para os judaizantes, crer em Cristo não era suficiente. Era necessário Jesus e mais alguma coisa, ou seja, voltar às antigas práticas. E muitos se afirmam sobre ser os judaizantes, porque ele usa aqui 3 características da linguagem judaica. Por exemplo, quando ele diz assim, acautelai-vos dos cães. Lembrem-se que os judeus, por causa da arrogância do coração, chamavam os gentios de cães, pessoas sem valor. Não valia absolutamente nada. O gentio era escória. Era alguém que não tinha valor nem diante deles e para eles nem diante de Deus. E Paulo inverte aqui. Os cães são eles. Quem não tem valor é eles. Também chama eles de maus obreiros. Ou seja, homens que não ensinavam a verdade. Homens que ensinavam doutrinas malignas. Homens de condutas que não alegravam o Senhor. E também chama eles de pessoas da circuncisão. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A palavra grega aqui leva para uma ideia de mutilação. Mas o que era circuncisão? Lembrem-se que Deus ele entra em aliança com Abraão. Ele faz um pacto com Abraão lá no livro de Gênesis, onde a sua descendência, que seria conhecida como o povo da aliança, cada macho o 8º dia seria circuncidado, onde o prepúcio do órgão masculino era ali retirado. Paulo vai falar novamente sobre a circuncisão no verso 3. Porém aqui, algo que é mais perceptível quando se olha o texto grego, tem um jogo de palavras. E essa primeira palavra para a circuncisão aqui que Paulo está utilizando tem a ver com mutilação. Não era um corte simples como era feito na circuncisão, mas era como picar. Era como esbagaçar com uma faca ou coisas do tipo. E por que Paulo está usando isso aqui? Porque na visão de Paulo, dizer que alguém para ser cristão precisava ser circuncidado era como uma espécie de mutilação que não serviria para nada. Exemplo disso, aqui perto tem um açougue que aos domingos você pode ir lá que você vai ter várias coisas assando ali, um frango, uma carne e também uma sobrecoxa muito boa, tá? Inclusive, se eles virem essa pregação depois, tomara que me patrocinem, né? Porque eu estou fazendo a propaganda para eles aqui. Mas vamos lá. Quando você vai comprar uma sobrecoxa, um dia eu fui lá comprar uma sobrecoxa e eu fiquei impressionado como é que eles conseguiram tirar o osso muito bem daquela sobrecoxa. E rechearam a sobrecoxa e ficou maravilhosa. Gostei bastante daquela sobrecoxa. Mas a ideia que Paulo está mostrando aqui é uma ideia totalmente diferente. Imagine que eles pegassem uma sobrecoxa com osso e com tudo e começassem a picar, pedacinho por pedacinho. Coisa mínima, pequena, carne misturada com osso. Vai servir para quê? Para quase nada. Você não vai conseguir rechear, você não vai conseguir temperar, você não vai conseguir fazer quase nada com aquilo. E é mais ou menos a ideia que a palavra grega traz aqui, que Paulo está utilizando. Paulo não está dizendo assim, a circuncisão não valia nada no Antigo Testamento, não. Mas a circuncisão se cumpriu em Cristo Jesus. A circuncisão, na verdade, levava para algo muito mais importante, que era o coração. Aliás, no Antigo Testamento já ficava claro que a circuncisão de verdade era do coração, dos ouvidos e também dos lábios. E o próprio apóstolo Paulo diz que a verdadeira circuncisão, que é a do coração, pode nos tornar servos de Deus. Assim, na visão de Paulo, esses homens eram ladrões da verdadeira alegria. E os crentes deveriam ter cuidado com eles.
Existia aqui uma falência na visão de Paulo das cerimônias religiosas antigas. Por quê? Porque os crentes são a verdadeira circuncisão. É isso que ele vai falar aí a partir do verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Carne aqui, queridos, tem a ver com os esforços, com méritos para alcançar a salvação. Inclusive, Paulo até vai ilustrar isso aqui muito bem. Olha, se for para confiar na carne, está aqui quem tem méritos para falar. A partir do verso 4, bem que eu poderia confiar na carne. Eu tenho méritos para isso. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Por que Paulo fala isso? Lembrem-se que depois do cativeiro babilônico, muitos judeus daquela época perderam a ideia da sua descendência. E Paulo, ele sabia que além de ser circuncidado ao 8º dia como judeu, ele também sabia qual era a sua descendência. Da tribo de Benjamim, uma tribo muito importante que foi aliada do rei Davi, hebreus de hebreus, ele também era fariseu. Veja, a figura do fariseu ficou um pouco deturpada no Novo Testamento, porque ali existiam de fato inimigos de Cristo, mas a seita farisaica, ela não foi formada com a intenção de ofender a lei do Senhor, mas de preservar a lei do Senhor no período intertestamentário. E Paulo vai dizer assim: eu era tão zeloso dessa seita, eu era tão zeloso da lei do Senhor que eu até perseguia cristãos por causa desse zelo. Mas isso não vale de nada na visão do apóstolo Paulo. Meus irmãos, a mensagem até aqui é clara. Qualquer tentativa de colocar a nossa confiança em nossos méritos terrenos, nas nossas realizações humanas, está condenada a falhar. Todas as religiões não cristãs, incluindo a dos judaizantes, no final, nada mais são do que tentativas cheias de orgulho de ganhar a salvação pelas próprias obras. É assim no budismo, é assim no espiritismo, é assim na religião muçulmana, é assim também no catolicismo, onde por meio de obras que nós fazemos, obra de caridade ou obras de uma certa restrição quanto a questões de convivência com as pessoas, ou até pagar penitências por causa dos seus pecados, é isso que vai levar a pessoa à salvação, quando na verdade isso é uma mentira. Mas também nós podemos ver igrejas aí fora, aderindo às antigas práticas judaicas para dizer que são mais espirituais e atrair pessoas. Quantas igrejas dizendo aí que estão com a arca da aliança, né? Fazem lá uma arca da aliança, colocam dentro da igreja e entram em procissão carregando a arca da aliança. Quantos não tocam chofar dentro do culto? Quantos não estão oferecendo sacrifícios dentro do culto? Queima lá na fogueira santa. Quantos não estão aí fazendo certas coisas que dão a ideia de comprar salvação ou algum mérito diante de Cristo Jesus, mas nada disso serve. Porém, devemos entender que este é um cuidado que nós também devemos tomar na nossa própria religião. Como assim, pastor? Queridos, a ideia aqui é Jesus e mais alguma coisa. Infelizmente, no nosso meio, muitos se equivocam. É tipo assim: para alcançar a salvação, eu preciso ser um excelente intelectual e conhecer muito de teologia. Para alcançar a salvação, eu tenho que entender as minhas origens reformadas lá atrás e me gloriar nisso também me dá segurança da salvação. Bom, eu sou um calvinista, professo, atuante, mas além de Cristo, eu preciso também o tempo todo entender que eu sou calvinista. Então, uma coisa unida à outra, é isso que vai me trazer a salvação. Quando, na verdade, não é bem assim. Eu sou presbiteriano, batizado ao 8º dia, da tribo dos presbiterianos, presbiteriano, quanto à lei presbiteriana, e aí, por causa disso, eu vou ser salvo também. Ou, às vezes, nos dons que nós exercemos, é tipo assim:
O Senhor me deu o dom de ser um pastor, então por ser um pastor e também por crer em Cristo, então isso me dá a certeza da salvação. Ou um presbítero, ou um diácono, ou eu tenho um dom da oração, então se eu orar 24 horas por dia e mais Jesus Cristo na minha conta, então assim eu vou ser salvo também. Quando na verdade isso é um equívoco, meus irmãos. O que nos leva à salvação de fato é Cristo. As outras coisas que nós temos por causa da misericórdia de Cristo são meios que o próprio Senhor coloca no nosso caminho da fé cristã, da vida cristã, para prosseguirmos rumo a Ele. Mas no final das contas, o que importa de verdade é Cristo. É a obra de Cristo, é o sacrifício de Cristo, foi o que Jesus fez na cruz. As pessoas sempre acham que diante de Deus devem de fato ter mais alguma coisa que lhes dê favor, quando isso é um engano. Mas eu chamo a tua atenção para a cidade que você vive também. Meus irmãos, olhem para Cosmópolis. Essa é uma cidade afundada na religiosidade. Essa é uma cidade que está afundada em querer Cristo e mais algumas coisas. Esta é uma cidade que acha que por causa de práticas sociais alcançam méritos e favores diante de Deus por desencargo de consciência. Atente-se a isso. O que é que você deve fazer? Você deve pregar que a suficiência da salvação está em Cristo, que a religiosidade, que a religião em si, que o que elas fazem, nada disso pode ser contado como mérito diante de Deus, que se não se arrependerem dos seus pecados, não aceitar Jesus como verdadeiro Salvador, vão perecer. E é o meu papel e é o teu papel pregar esta verdade, porque a graça de Deus é o que de fato nos traz favor diante dele. Se tornar um servo de Deus não está pautado no orgulho, nas obras próprias que não passam de trapos de imundícia. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é por meio de Cristo Jesus e do seu sangue. E o antídoto para o legalismo é a alegria centrada em Cristo Jesus. Paulo não começa falando sobre alegria do nada, mas ele está mostrando que a alegria, o contentamento em Cristo é o antídoto para o legalismo. Só que, em segundo lugar, a convicção que nós devemos confiar apenas nos méritos de Cristo nos traz regozijo na verdadeira justificação, que não está pautada na carne, na religiosidade, mas no próprio Deus. Quando queremos provar, muitas vezes, o nosso ponto de vista, tendemos a fazer comparações entre aquilo que achamos melhor e aquilo que achamos pior. Na verdade, muitas vezes é assim. Isso aqui é melhor, isso aqui é pior por causa disso. E é justamente isso que Paulo faz aqui dos versos 7 a 11. E para isso ele usa uma espécie de linguagem contábil. Olha o que ele diz aí, a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, antes de Paulo ter a convicção de que tudo vinha de Cristo, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo Jesus. A palavra refúgio aqui traz uma ideia de uma espécie de lixo, uma espécie de sujeira, inclusive que era lançado a cães. E muitas vezes misturados com excrementos ou imundícias de tubulação de esgoto. Ou seja, é aquilo mesmo que você está pensando. Paulo, ele não vai dizer assim, olha, as coisas que haviam no Antigo Testamento, tudo isso é lixo, é porcaria, é excremento, né, é cocô. Ele não vai falar isso. Mas ele está dizendo que quando se apega a isso para a justiça própria, na verdade isso deve ser considerado como tal, como imundícia, como algo que não vale de nada. Ele está dizendo, eu abri mão de tudo isso, eu tive como uma perda da minha vida, porque o mais importante é Cristo.
O centro é Cristo. Cristo é suficiente. Estar com Cristo, meus irmãos, tem um valor insuperável. E eu quero lhe dizer algo: perda por causa de Cristo é sempre ganhar. Mas eu lhe pergunto, o que é o Evangelho para você? O lucro que você tem em Cristo é maior do que qualquer coisa. Por exemplo, para muitos, Evangelho é sinônimo de status. Eu sou crente. Eu sou evangélico. Então, o Evangelho para mim é isso. Para muitos, o Evangelho é só algo para manutenção. É tipo assim, eu sou evangélico, então eu confio em Deus, eu confio que Deus vai fazer o que eu estou pedindo, eu confio que Deus vai atender as minhas súplicas, eu confio que nos momentos de dificuldade eu tenho um Evangelho. Enfim, o Evangelho se torna algo apenas para manutenção da vida. Para muitos, o Evangelho é só algo para a família. Afinal, é muito melhor estar na igreja do que no mundo, não é verdade? Que coisa bonita eu chegar aqui domingo à noite, sentar, tá meus filhos, tá minha família. Ótimo. Então eu vou domingo no culto, vai estar todo mundo lá e para mim isso é suficiente. Ou até mesmo por causa de bens materiais. Eu preciso ir para a igreja porque Deus sempre vai me abençoar financeiramente por causa disso. Para muitos o Evangelho é só esse tipo de coisa, quando na verdade o que Paulo está dizendo aqui é diferente. Olha, abra mão de tudo, porque assim como eu fiz, aqueles que abrem mão de tudo por causa de Cristo Jesus, têm o maior lucro. É isso de fato que nos enriquece. E aí Paulo então vai falar um pouco mais dessa riqueza. Ele diz no verso 9, e seja eu achado nele. É interessante que essa linguagem remete à nossa união com Cristo Jesus, à nossa união mística com Cristo Jesus. Não tendo justiça própria que procede da lei, ou seja, de tentar cumprir a lei, os prescritos do Antigo Testamento, os ritos do Antigo Testamento, mas é mediante a fé e a justiça que procede de Deus, que também é baseado na fé. Então, quando você tem essa consciência, Cristo é suficiente, você vai se regozijar então naquilo que Deus fez por você, na justiça de Deus por você em Cristo Jesus. E Paulo também, ele mostra dos versos 10 a 11 a sua aspiração em conhecer Cristo mais profundamente. Ele fala que nós podemos também experimentar isso, aquilo que coerdamos em Cristo Jesus. Gerald Bridges comenta que este é o batimento cardíaco da pessoa piedosa. O que? Ser encontrado em Cristo, conhecer a Cristo. A ideia de conhecer aqui não é simplesmente conhecer de longe. É ter um conhecimento íntimo, pessoal, profundo, assim como o marido e sua esposa. E é interessante que esse termo é utilizado muitas vezes no Antigo Testamento com a ideia de conhecer a Deus profundamente. E Paulo está usando essa mesma ideia. Quando você se apega à justiça de Deus, é assim que você vai conhecer Cristo profundamente. E o poder da sua ressurreição, como isso impactará na sua vida. A comunhão dos seus sofrimentos, que Paulo fala também que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. A conformidade com a sua morte, porque nós também já morremos com Ele. E a ideia do poder da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, que também nos alcançou, mas nos alcançará mais ainda na consumação de todas as coisas. Sem a graça de Deus, nem eu nem você podemos saborear a vida com Deus. Saborear, experimentar a verdadeira justiça, que é muito melhor e mais eficaz do que aquela que queremos colocar diante de Deus com a nossa própria mão. E quem entendeu isso foi o salmista do Salmo 71, que nos versos 1 e 2 disse: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Os méritos para o salmista, a esperança para o salmista estava unicamente no Deus Todo-Poderoso. Portanto, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nesta noite, confie apenas na justiça de Cristo e nos méritos de Deus.
Sabe, é muito difícil para quem está aprendendo sobre graça, muitas vezes, entender que o que temos é de fato um presente. Não, mas eu não preciso fazer mais alguma coisa para alcançar essa salvação? Não. Mas e se eu fazer uma peregrinação daqui até a Bahia, né, descalço, no calor, será que isso não vai contribuir também? Se eu dar 70 cestas básicas no ano, se eu fizer isso ou aquilo, talvez eu contribua um pouco para essa graça de Deus? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crer, somente isso, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo é por meio de Jesus, tudo é por causa de Jesus. Então, pastor, o que é que eu devo fazer? Regozije-se em Cristo. Alegre-se em Deus. Acorde pela manhã, lave o seu rosto e glorifique ao Senhor, porque Ele te amou a ponto de te justificar em Cristo Jesus, e agora você tem paz com Ele. O que é que eu devo fazer? Glorifique a Deus pregando Ele às pessoas que não conhecem, refletindo a humildade de Cristo, refletindo a santidade de Cristo Jesus. Glorifique a Ele desta maneira, porque o que nos resta é apenas glorificar ao Senhor. Porque tudo que precisamos, tudo que temos, já temos nele. E aí você vai poder sim se gloriar em tudo que Cristo fez e ainda fará pela sua vida. Vimos, estamos aqui nesta noite para adorar, viemos para adorar, para glorificar ao Senhor, mas isso deve ser parte da nossa vida o tempo todo. Eu já estou encerrando esta mensagem, mas lembre-se que no início eu falei de algo que talvez você já tenha passado. Hoje, na era dos bancos digitais, a gente quase não pega em dinheiro de papel, né? Eu mesmo vi uma nota de R$100 esses dias, eu pensei que era um animal extinto que eu estava vendo, né? Nunca mais eu tinha visto. Mas aqueles que passaram por essa situação podem entender que é vergonhoso. Quando você chegava, queria pagar e alguém falava, essa nota é falsa. Inclusive, uma vez um banco me deu uma nota falsa e eu passei vergonha. Acredite se quiser. Mas entenda que se você chegar diante de Deus desta maneira, falando assim, olha, eu tenho algo para pagar, para eu ser justificado diante do Senhor. Ele vai virar para você e vai dizer assim, essa justificação é falsa. Não tem valor nenhum. Você não pode obter o que você quer. Mas se chegarmos diante do Senhor e apresentarmos aqui, a nossa justificação, Cristo Jesus, aí sim nós teremos o favor. Aí sim nós teremos a certeza de que vamos ser aceitos por Deus, porque Cristo Jesus é aquilo que é válido diante do nosso Deus. E depois de tudo que nós falamos e aprendemos, nos resta engrandecer ao Senhor. Nos resta exaltar ao Senhor. Dizer que Ele deve ser engrandecido, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele sim é a nossa rocha, a nossa segurança. E como foi dito na pregação, só nos resta adorar. Convido você a se colocar de pé, para que possamos juntos entoar este cântico congregacional. Seja engrandecido.